teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos reunidos aqui nessa quarta-feira, reservarmos esse tempo no meio da semana para estarmos na presença do nosso Deus. Que privilégio que nós temos essa noite. E para começar esse culto, vamos fazer uma oração. O Senhor já está aqui, Ele deseja nos ouvir. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas o Senhor sabe. E eu te convido que durante essa oração você possa falar com o Senhor, colocar a sua súplica, as suas necessidades diante do Senhor. Oremos. Senhor, Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, por essa noite, por essa hora. Obrigada, Deus, pela liberdade que nós temos diante do Senhor, Espírito Santo. Te convidamos que o Senhor se faça presente nesse lugar, que o Senhor receba esse culto para honra e glória ao Teu nome, ó Deus. Que tudo que for feito aqui, o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Porque estamos reunidos aqui nesta hora, nesta noite, somente para Te adorar. Fale a cada coração aqui, Senhor. Não sei como os meus irmãos chegaram hoje aqui, mas que o Senhor possa receber cada oração, que o Senhor possa atender, ó Deus, cada necessidade. E que possamos sair daqui de uma forma diferente da forma que chegamos, ó Deus. Continue conosco, é isso que nós pedimos, nós agradecemos. Pedimos perdão também pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, irmãos, fazer a leitura bíblica, Salmo 145, versos de 10 até o 13. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos,
e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ainda de pé cantemos Rei das Nações. Pode sentar. Irmãos, antes da nossa cartinha, o pastor tinha pedido que fizéssemos um breve relatório da viagem para Cavalcante. Eu trouxe só algumas imagens para que a gente pudesse falar brevemente sobre o que aconteceu. Aqui é a nossa saída na van. A van não foi totalmente ocupada, porque tinha muitas doações. Descobrimos na virada do final de semana que tinha muita coisa, então ocupamos os últimos bancos ali. Tem a próxima imagem. Evangelismo nas ruas. Um novo conjunto habitacional na região do Morro Encantado, casas novas que o Estado providenciou. São pessoas que ainda não têm contato com a nossa congregação, então já começamos a expandir também ali nessa nova comunidade. Evangelismo também à noite ali, uma senhora ali já evangelizando. Mas o pastor Rubens, Ministério de Oração, pregando ali no culto de famílias, algumas famílias ali representadas. Tivemos momento de oração ali também, naquele culto. A família que nos recebeu esteve toda ali na frente também. Um prazer essa família nos receber sempre. E os irmãos continuam orando por aquele projeto. Tem um momento de confraternização do grupo. Quem foi a Cavalcante sabe exatamente onde é. Que Deus abençoe esse trabalho, os irmãos estejam orando. Mas a nossa cartinha de hoje, ela vem de Ananindeua, no Pará. O pastor Marcos
não tinha mandado correspondência para nós há algum tempo, porque ele estava na imersão em 2 trabalhos novos que os irmãos vão acompanhar agora. Amado pastor e igreja, em primeiro lugar, queremos agradecer aos irmãos pela parceria missionária que tanto tem nos abençoado neste campo de Ananindeua, no Pará, e trazer notícias de nossa família, um pouco do ministério realizado aqui. O trabalho aqui é intenso, desafiador, mas cheio de aprendizado e dependência da graça e misericórdia do Senhor. Nesses 4 anos, a vida de oração da igreja tem se intensificado, a pregação do Evangelho tem sido propagada, as pessoas têm sido curadas de suas mazelas espirituais. A nova geração de discípulos tem fluído através de projetos que a igreja tem oferecido, dependentes químicos têm sido libertos. É a mão de Deus que faz tudo isso e as suas orações nos dão o combustível certo para continuarmos adiante. São muitas ações realizadas aqui, porém nessa cartinha gostaria de destacar o avanço missionário na abertura de 2 novas frentes da Congregação Batista. São filhos da congregação ali em Ananindeua. É a Congregação Batista no bairro Girassol, a Congregação Batista no bairro do Coqueiro. O bairro do Girassol é situado em uma comunidade carente que sofre com o descaso do poder público e que tem sido alvo direto de nossas orações e mobilização missionária. Sem a presença batista, conforme dados de nossa convenção estadual, está fazendo a diferença uma frente missionária ali, com hoje cerca de 20 pessoas que 2 vezes por semana se reúnem para discipulado e cultos. No bairro Coqueiro, em Ananindeua, temos a alegria de também compartilhar uma frente missionária em um condomínio residencial que, na pandemia, recebeu ações de compaixão e graça e, no dia de hoje, recebe PGMs atuantes e a realização de cultos 1 vez por mês em um local reservado para a igreja. As pessoas que frequentam são pessoas que foram assistidas pelo projeto Sacada de Deus, no auge da pandemia em 2020. Uma família que destacamos é a família do Bércio. Ele é síndico e atuante como membro desta frente missionária e permite que sejam realizados PGMs nas casas e cultos mensais na área externa do residencial. E isso só acontece porque as suas orações estão surtindo efeito aqui nessa região. Amados irmãos, por favor, não pare de orar. Portas têm sido abertas para que o Evangelho seja compartilhado entre os 320 condôminos. Mais uma vez, queremos agradecer a confiança e o apoio do investimento missionário aqui neste lugar. O Pará é muito grande e muito desafiador. Só conseguiremos seguir adiante com a mão de Deus e a parceria direta dos irmãos neste campo. Pedidos de oração pela minha saúde, do pastor Marcos Chaves, da Grace, da Júlia e Aline. Direcionamento ministerial, novos líderes discipuladores e o fortalecimento das frentes missionárias. Como hoje a juventude está aqui à frente participando bem, o Gabriel vai fazer essa oração. Por favor, Gabriel. Boa noite, irmãos. Antes de orarmos juntos, eu gostaria de expor aqui a minha felicidade em estar com os nossos irmãos aqui presentes. E essa felicidade, ela tem a ver com missões. Saber que a minha família, por parte da minha esposa, ela foi alcançada por missões nacionais. E eu quero dar ênfase também nas nossas missões regionais, para que Deus continue capacitando o nosso projeto de pequeno grupo multiplicador também. Eu peço que os irmãos estejam orando e para que Deus venha atender às nossas orações e estar nos capacitando. Amém? Senhor meu Deus, neste momento eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, agradecer pela vida de cada um, meu Senhor. Peço a Deus que o Senhor venha abençoar a vida, as famílias e com o propósito, ó Deus, de realizar missões. Que as missões elas sejam realizadas dentro de casa, primeiramente dentro da família, meu Senhor, mas também ao longo da sociedade, Senhor, seus vizinhos.
Eu peço a Deus que o Senhor esteja nos capacitando, nos dando força, nos dando encorajamento, ó Deus, para que nós venhamos ser testemunhas, Senhor, nesta cidade, neste estado, neste país, ó Deus, e também neste mundo, meu Senhor. Eu peço, ó Deus, àqueles que estão na frente, Senhor, anunciando a Tua palavra, fazendo projetos, ó Deus, para alcançar vidas. Eu peço a Deus que o Senhor venha estar abençoando essas vidas, ó Deus, encorajando, meu Senhor, abençoando cada um. Eu sei o quanto é difícil, ó Deus, estar na frente desses trabalhos. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja atuando nas vidas, ó Deus. Peço especificamente, Senhor, pela vida do pastor Marcos, ó Deus, a sua família, a Graça, a Júlia, a Aline, ó Deus, abençoar a sua saúde, trazer, ó Deus, amparo, Senhor, nos momentos difíceis, e que o Teu Espírito Santo esteja atuando, para que mais vidas sejam alcançadas, ó Deus, para que mais vidas sejam impactadas pelo Teu amor, pela Tua justiça, ó Pai. Ó Deus, eu venho te pedir também, pelo direcionamento, ó Pai, ministerial, que o Senhor venha abençoar esses grandes pastores, ó Deus, esses que estão à frente de grandes trabalhos, que o Teu Espírito também esteja se movendo sobre eles, dando encorajamento, dando discernimento, dando sabedoria, meu Senhor. Eu oro também para que o Teu Espírito venha impactar mais pessoas, que elas venham se levantar, ó Deus, que elas venham sair do seu comodismo e anunciar a Tua palavra, ó Deus, ser testemunha do Teu Santo Cristo, meu Senhor. Essa oração que eu peço a Ti, já agradecido, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse é um momento de oração pelos nossos enfermos.
Lembrar sempre os irmãos para acompanhar os nossos queridos que estão ali na página 3 do nosso boletim, mas também pela nossa juventude, está aqui bem representado hoje, estão em todos os pontos, nas câmeras, no som, aqui participando. E nesse tempo também vão orar. Vamos convidar o Eduardo para fazer essa oração pelos enfermos, e logo depois o pastor dessa juventude estará orando também, pastor Leandro, por favor, pelos enfermos da nossa igreja. Oremos, meu irmão, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo dia, pela noite, pelo frio que está aqui, obrigado porque estamos aquecidos, Senhor Deus. Seja com cada um aqui, Senhor Deus, seja também com os irmãos que estão enfermos, Senhor Deus. Nós sabemos que o ser humano é um ser completo, o Senhor nos fez completos, Senhor Deus. A saúde física, mental e espiritual, Senhor Deus. E nós queremos pedir, Senhor Deus, para que se alguém aqui está com algum desses 3 áreas afligido, Senhor Deus, está faltando saúde, Senhor Deus, esteja ali com aquela pessoa, também com as pessoas que estão em casa, nos hospitais, Senhor Deus, esteja faltando leite, Senhor Deus, que as pessoas que estão nos hospitais possam voltar para casa, que as pessoas que estão em casa consigam vir à igreja, que tenham saúde para isso, Senhor Deus, e as pessoas que vierem à igreja possam vir e testemunhar do que o Senhor pode fazer na vida de cada pessoa que se coloca frente ao Senhor, Senhor Deus, que coloca prostrado em Tua direção, Senhor Deus. Esteja com essas pessoas, Senhor Deus. São tantas pessoas, Senhor Deus. Então, esteja fortalecendo aqueles cuidadores, aquelas pessoas que cuidam de outras pessoas, Senhor Deus. Esteja dando saúde a elas, Senhor Deus. Esteja dando firmeza para que a Tua obra possa prosseguir, para que a Tua igreja não pare nunca, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Se você deseja que essa oração seja em seu intermédio por alguém que você gostaria de representar essa noite, uma enfermidade, uma crise, gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos dar continuidade a esse tempo de oração. Senhor, nós te louvamos, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Teu nome de poder e de graça. Obrigado por estarmos aqui e sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, de todos os Teus servos e servas, ó Deus, que clamam continuamente, pedindo por socorro, pelos momentos de aflição, de angústia, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor socorre a todo aquele que em Ti espera, e todo aquele, ó Deus, que em Ti deposita a sua confiança e a sua esperança. Olha, ó Deus, esse momento, para cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que estão agora de pé, eles trazem, Senhor, uma preocupação, ou que seja em relação às suas vidas, ou representando alguém nesta noite. Contempla, Senhor, o profundo desse ser, ó Deus, de cada mente, ó Deus, e que eles sejam alcançados, porque nós sabemos que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, e por isso exatamente o Teu Espírito Santo sabe, ó Deus, o que se passa dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo, como diz a Escritura, Ele também, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós diante do Senhor. Por isso que nessa noite saiamos deste encontro com o nosso coração esperançoso, que haja, ó Deus, sinais de curas, de restabelecimento de saúde, ó Deus, do corpo, da mente, do espírito, e que possamos crer que o Senhor continua o mesmo, com o mesmo poder e autoridade. Ó Deus, então nós depositamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti. Abençoa também, ó Deus, o nosso pastor Davi, que em alguns instantes trará, ó Deus, a palavra ao nosso coração. Fala conosco nessa noite, ó Deus, para que haja transformação e edificação da Tua igreja, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Jesus,
do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, meu santo adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Esta é a segunda quarta-feira que nós estamos com a participação dos ministérios, e eu fiquei curioso, pastor Jair, na semana passada, porque tínhamos muitas pessoas também, e hoje também temos, fiquei pensando de onde essas pessoas estão vindo. Quem mora mais perto da igreja aqui, levanta a mão. Mais perto da igreja. Quem mora a 100 metros da Memorial? 200 metros da Memorial, 300, 500 metros. Ah, aqui ó, 500 metros. A irmã Elvira mora a 500 metros, bem pertinho. Tem alguém com 100 metros? 100 metros? Guilherme, 100 metros mora aqui, perto da Memorial. Foi difícil chegar aqui, Guilherme? Difícil chegar aqui? No frio foi? Dá para contar os passos da sua casa até aqui, 100 metros? Leva o quê? 5 minutos, talvez? 10 minutos? Nem isso, não é isso? Com esse tamanho, com essas pernas, 3, 4 minutos talvez. Quem mora mais longe aqui? Alguém mora a 20 quilômetros de distância? 50? 50 quilômetros? 60? Lusiânia, 60? Ó, aproximadamente 60, 70 quilômetros. Alguém mora mais longe do que esse casal? 70 quilômetros? Os irmãos são membros aqui do Memorial? São visitantes, então vocês não vão. Então quero saber da Memorial, 50 quilômetros, alguém mora? Alguém mora distante? 40 quilômetros mais ou menos. Tem lá o Érico, pastor Érico, 40 quilômetros. De fato, para algumas pessoas com o preço do combustível, seja gasolina, álcool ou diesel, de fato fica um pouco difícil, puxado, estarmos aqui quarta-feira e depois ter que retornar para os ensaios, muitas pessoas, e depois sábado e domingo, manhã e noite. De fato é um exercício, uma ginástica que o nosso bolso muitas vezes não contempla a possibilidade financeira de poder nos locomover para estar na casa do Senhor. Mas tem alguém aqui arrependido? Você se arrependeu de vir? Eu acredito que não. Você está alegre por estar aqui conosco? Pensando no cafezinho depois, um biscoitinho, que nós teremos logo após o momento de nós estarmos conversando. Eu quero dizer aos irmãos que nós, inclusive, durante os cultos de quarta-feira, nós queremos possibilitar algum irmão, alguma irmã que queira trazer um testemunho. Nós queremos disponibilizar aquele irmão que queira trazer uma palavra, porque eu sei que, por exemplo, aqui vendo, existem pessoas que aqui estão, que já passaram por algumas lutas, venceram, estão aqui agradecendo a Deus e gostariam até de compartilhar. Esse momento de testemunho é muito importante, porque ele também nos aproxima daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos como uma função, como tributo a Deus, como honra ao Senhor. Muitas vezes nós só ouvimos,
E quantas pessoas ficam desejosas de falar, de abrir o coração. Fico imaginando agora a ida lá em Cavalcante, as pessoas voltam assim desafiadas, porque foram, trabalharam, contribuíram com a obra, e elas voltam como os discípulos, né? Voltaram felizes, radiantes com a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa fé, a nossa participação é uma forma de honrar e de oferecer tributos ao Senhor. É o nosso papel como crente. Então, quando nós saímos da nossa casa, quando nós vencemos o frio, tá, Guilherme? E não está tão frio assim também não. Se tiver frio como tem em alguns lugares do Brasil, mas o fato é que todos nós, de alguma maneira, vencemos algum obstáculo para estar aqui nesta noite. Alguns exercem verdadeiro sacrifício de distância, e como eu já coloquei aqui algumas questões, mas faz parte da nossa vida, da busca, da dedicação, da presença do crente na obra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com o irmão nesta noite, com a irmã, está exatamente neste sentido, dentro de uma ótica, dentro de uma leitura que eu fiz de Lucas capítulo 20, do verso 19 até o verso de número 26, que é a questão do tributo, que Jesus vai compartilhar uma ideia, uma visão do reino do mundo com o reino de Deus. E eu gostaria de explorar um pouco esse texto, Lucas capítulo 20, do verso 19 ao verso 26, que assim diz. Lucas capítulo 20, do verso 19 até o verso de número 26. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é esta efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes respondeu Jesus: Dai, pois, a César o que é de Deus, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. O capítulo 20, ele fala sobre autoridade. Ele inicia com Jesus falando, respondendo, aliás, não respondendo uma questão que lhe foi trazida a respeito do batismo de João. E Jesus, ao ser perguntado se aquele batismo tinha validade, com que autoridade Jesus fazia, ele falou assim: olha, eu não vou responder. E Jesus deixa a pergunta no ar, e os escribas, os fariseus, eles ficam sem saber como agir diante da sabedoria de Jesus, falando sobre autoridade. E aí Jesus conta a parábola dos lavradores maus, o que suscita também uma outra questão, e aí eles vão partir para cima de Jesus com uma questão, tentando colocá-lo numa situação vexatória. É um dos textos em que Jesus está assim diante de uma casca de banana. Dependendo como ele pisa, ele escorrega, cai e machuca. É um dos textos onde a hipocrisia está mais presente na Bíblia. É um texto onde a falsidade, a malignidade do coração do homem está presente naquele diálogo ali com Jesus. Eu não sei como que aqueles homens religiosos, como que eles eram tão hipócritas, tão falsos, como que eles gostavam de provocar mal quem queria andar bem. A questão aqui que os principais sacerdotes estão a trazer diz respeito ao imperador, diz respeito ao governo imperial daquela época, sobre a autoridade daquele imperador daquela época. A região da Judéia, ela estava sob o comando de Pôncio Pilatos, que era uma espécie de prefeito, uma espécie naquela região, de um governante, um líder.
Mas em Roma estava o imperador. Lá em Roma estava Tibério Cláudio Nero, o imperador geral de todo o Império Romano. O Império Romano ele era dividido por províncias. Os generais, quando se destacavam, eles se tornavam imperadores, homens fortes e poderosos, e eles iam conquistaram o norte da Europa, conquistaram toda a região do Mediterrâneo, conquistaram a Espanha, Portugal, foram conquistando e se tornando poderosos. Eles ditavam as leis, eles eram responsáveis por cunhar moedas, eles eram responsáveis por toda a parte legislativa, inclusive mandando no Senado daquele tempo, daquela época. Eles eram responsáveis pelo direito de veto e decisão do Senado, controlava a administração pública, nomeava os governadores das províncias, e ele nomeou Pôncio Pilatos naquele momento ali em que estavam vivendo, naquele momento em que Jesus está tendo esse diálogo. E a questão trazida a Jesus é uma questão que também fala sobre esta autoridade, que Jesus vai definir papéis, o que é de César e o que é de Deus. E a pergunta que é trazida a ele é exatamente esta: é certo pagar imposto a César ou não? Veja o texto bíblico aqui, o verso de número 20, que eu gostaria de destacar algumas questões com os irmãos. Observando-o subornar o emissário que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. A hipocrisia estampada, eles estavam esperando o momento para que Jesus fracassasse ou dissesse alguma coisa indevida para que eles pudessem lançar mão do Senhor. Eles viviam no encalço, perseguindo. Eles estavam como que alguém com um gravador ali olhando, filmando. Naturalmente não existia isso na época, né, irmãos? Só para ilustrar. Eles estavam ali no encalço, à espreita, esperando o momento em que Jesus deslizasse para que eles pudessem apanhá-lo em alguma falta. A hipocrisia escancarada, estampada, com que eles estavam ali agindo para com o Senhor Jesus. A palavra descreve a intenção deles, no grego é panorgia, que é disposição para fazer qualquer coisa. Eles estavam dispostos a qualquer coisa para apanhar Jesus em alguma falha. Eles eram homens astutos. Eu fiquei impressionado com a descrição exegética que os comentaristas fazem desses homens. Não é possível que pessoas que se diziam tão religiosas eram pessoas tão más, tão perversas, tão cheias de malignidade. E o texto caminha nesse sentido porque vai dizer que eles fingiam-se de justos. A palavra aqui é exatamente esta palavra utilizada para a hipocrisia. Estes religiosos, eles perseguiam Jesus, eram homens hipócritas, eram homens que estavam para complicar a vida de quem queria fazer o bem. Jesus, quando curava, ele era recriminado. Jesus, quando fazia o bem, ele era recriminado. Quando ele se aproximava de uma mulher, ele era recriminado. Quando ele se aproximava de criança, ele era recriminado. Quando ele se aproximava de um pecador, ele era recriminado. O que era bom para aquelas pessoas? Esses líderes religiosos. E Jesus, com a sua inteligência e a sua capacidade de interpretação e a sua análise, diante deles, ele sabia muito bem se comportar e definir os papéis. É certo pagar imposto a César? Aqui o texto bíblico fala sobre esse fingimento na tentativa de apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. E a pergunta que eles fazem é uma pergunta também recheada de muita hipocrisia, porque quem daquela época, ou qual deles que fizeram a pergunta, quem não tinha uma moeda no bolso? Eu pergunto aqui, alguém aqui sentado não tem nenhum níquel, nenhuma moeda, nenhum dinheiro na carteira? Não precisa responder. Ou seja, todos nós sabemos da importância do dinheiro na nossa vida. Todos nós sabemos que nós precisamos, nós necessitamos, nós carecemos, nós não vivemos
nesta sociedade se nós não tivermos o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. E quando eu falo dinheiro, está aqui inserido o cartão, o Pix, qualquer coisa. Ou seja, nós precisamos ter o valor para a nossa subsistência. E nesse caso aqui nós encontramos eles trazendo uma questão ao Senhor, perguntando se era lícito pagar tributo a César ou não. E o verso 23, Jesus, percebendo-lhes os ardil, respondeu: mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Havia uma pegadinha aqui, que poderia destruir o ministério do Senhor, porque dependendo do lado da resposta, ele cairia na armadilha. Dependendo daquilo que ele falasse, ele iria cair na armadilha. Por quê? Porque ao se manifestar a favor do imposto, estaria apoiando tacitamente a tão odiada ocupação romana no território deles, no território dos judeus. E se dissesse ao contrário, seria considerado desobediente contra a presença romana, que a situação deles deixaram de que era uma situação muito complicada de dominação imperial. Então, qualquer que fosse a resposta do Senhor Jesus, ele poderia cair numa cilada. E aqui os religiosos, os principais sacerdotes, estavam desejosos de pegar em alguma questão que ele viesse a falhar. E eles eram peritos nisso. Eram homens que maquinavam mal contra o Senhor Jesus. Eles viviam nessa espreita, querendo complicar. E eles não gostavam daquilo que o Senhor Jesus estava a fazer. E aí Jesus então diz assim: dai a César o que é de César. Ao ser perguntado: é lícito pagar tributo? Jesus aqui fala a respeito de César: dai a César, dai ao império, dai ao Estado. Pague os seus impostos, cumpra com seus compromissos, desenvolva o seu papel como cidadão. E Jesus percebe a hipocrisia deles, porque os próprios judeus não conseguiam viver sem a inscrição, sem a efígie, sem a moeda. Eles precisavam de dinheiro. Havia comércio entre eles, eles transacionavam coisas. Eles vendiam, eles compravam, eles viajavam, eles iam para Jerusalém, saíam de Jerusalém. Eles necessitavam da moeda, eles necessitavam do dinheiro, eles necessitavam do denário, que era correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador, de uma pessoa. E como assim vai perguntar se tem que pagar a César tributo? Pode o crente deixar de pagar os seus tributos? Pode o crente deixar de pagar a Receita Federal, o seu imposto de renda? Pode o crente deixar de pagar o seu IPVA? Pode o crente deixar de pagar a sua escola porque ele é crente? Não, eu não pago porque eu sou crente. Isso não existe. Ou seja, nós devemos ter bem definido a nossa função, o nosso papel para com o Estado. O Estado é uma espécie de proteção, de cuidado. Ele legisla, ele julga, ele executa, ele trabalha em prol da sociedade, por isso que ele recolhe tributo. O Estado ele é responsável pela nossa segurança, ele é responsável pelos projetos assistenciais e tantas outras coisas. Jesus legitima essa questão com relação ao império. E naturalmente, quando falamos Estado, está bem distante da concepção de Estado que temos hoje com a concepção de império que eles tinham naquele tempo. Inclusive o império ditatorial, que era tomado à força, as províncias, as cidades. O contexto aqui é um contexto extremamente urbano. E aí Jesus então, ao ser perguntado naquela questão, ele pede que lhe fosse trazido um denário. E ele pergunta: de quem é esta imagem, esta efígie, esta inscrição? Deixa eu dizer uma coisa para o irmão: eles eram tão preocupados com isso, que a história conta a respeito de um rabino, naquela época, que ele sequer segurava uma moeda, um denário, com a inscrição, com a efígie, com a marca do imperador. Sabe por quê? Porque o segundo mandamento, no decálogo de Moisés, dizia assim: não farás para ti imagem de escultura, acredite se quiser. Eles eram tão zelosos, tão criteriosos e tão hipócritas e tão falsos, que eles trabalhavam e precisavam daquilo.
Mas eles tinham uma consciência pesada, porque no segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Então, irmão, preste atenção na profundidade disso. Quando Jesus pega a moeda na mão, Jesus está indo contra aquilo que eles acreditavam ser um erro e um pecado. Jesus está, de alguma maneira, forçando a barra para que eles pudessem entender, porque sequer alguns tocavam, porque achando que tocar na moeda, eles estariam infringindo o segundo mandamento. Olha que coisa, que loucura. Como se o crente não tem que se movimentar, que o crente não tem que ter dinheiro, como que o crente não tem um cartão de crédito, como que o crente não pode prestar serviço militar. E é interessante que já naquela época, alguns teólogos já diziam, como por exemplo Justino Marte, ele escreveu ao imperador e ao Senado, disse ele, aspas: nós somos vossos auxiliares e lutamos convosco pela paz, muito mais do que qualquer as outras pessoas. Ou seja, os crentes em favor do Estado, apoiando as decisões. E um outro também diz, Tertuliano, ele diz assim: nós somos marinheiros e prestamos serviço militar. Convosco estamos e nos ocupamos com a agricultura e com o comércio. Ou seja, os crentes daquela época, eles trabalhavam, eles estavam na sociedade, eles movimentavam, eles transacionavam, eles tinham uma vida ativa financeira. E como assim alguém pergunta para Jesus se tem que pagar tributo ou não? E aí então Jesus responde: me dê a moeda. E isso para ele já é um choque, porque Jesus já quebra essa barreira. Vamos parar com essa hipocrisia, com essa falsidade? Vocês têm dinheiro, vocês mexem com isso, por que vocês estão querendo me pegar nessa pegadinha, me pegar nessa situação? Até porque Jesus era um cidadão como qualquer outra pessoa. Imagine se nós fôssemos ao discurso de ser crente e deixar de pagar os nossos compromissos. Eu não pago porque eu sou crente, é algo improvável. Não pago porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão, eu sou filho da promessa. Não, pelo contrário, é por ser filho de Deus, filho da promessa, que você tem que cumprir com o seu papel com relação ao Estado. Dê a César o que é de César. Paulo, inclusive, vai nos orientar a obedecer e a respeitar as autoridades no capítulo 13 do livro de Romanos. E quando Jesus responde assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não está criando dois mundos paralelos, dois poderes, não. Ele está colocando, ele está ensinando, ele está falando de algo que eles precisariam entender, que eles têm um compromisso com a terra, mas eles têm compromisso com Deus. E na verdade Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí uma coisa muito interessante no texto, veja aqui, verso 25. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E por que deixa Deus primeiro? Por último, por que ele cita Deus no final da frase? Sendo que não é a pergunta. A pergunta é 22, verso 22. É lícito pagar tributo a César ou não? Olha que interessante, eles perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? Eles não perguntam a respeito de Deus, mas Jesus, na resposta, ele diz assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, existe um poder maior sobre todas as coisas. E quando Jesus fala a respeito de César, ele está dizendo daquele espaço territorial que César dominava, que César então exercia uma influência econômica, política, de segurança, de crescimento populacional. Aproximadamente aqui 60 milhões de pessoas já estavam vivendo nessa época. Aproximadamente já 60 milhões de pessoas no Império Romano. Então, o Império Romano era importante neste cenário. A terra pertencia ao Império Romano por tomada. Mas para o judeu ouvir isso era uma coisa muito dolorosa, porque aquela terra pertencia a eles. E aí então Jesus fala assim: dai a Deus o que é de Deus. Ele também mexe com o judeu novamente, porque aquela terra que o romano pisava e que o judeu pisava era aquela terra da promessa. A Deus pertence todas as coisas. E ele começa a inaugurar uma nova concepção do que é o papel para com Deus. O que é o papel para com a responsabilidade do crente para com o Senhor. O texto original, interessante, na pergunta grega, diz assim: é permitido pagar.
E eles então estariam perguntando: é permitido pela lei de Deus? A lei de Deus aprova pagar tributo? A lei de Deus permite que paguemos os nossos tributos? Aqui nós encontramos essa palavra no grego, que Jesus também cita, que é devolver no lugar de dar, numa melhor tradução. Devolver a César, devolver a Deus, ou seja, no entendimento de que cada ente, vamos dizer assim, ente, o império e a fé, eles também têm que ser respeitados e vividos por aqueles que estão inseridos nesse contexto. Os nossos papéis frente ao reino do céu e da terra: dar a César o que é da terra, nossas responsabilidades enquanto cidadão, nossos deveres, nossa submissão, e dar a Deus o que é do céu. A nossa vida, a vida do discipulado, uma vida que agrada a Deus, a vida na participação da igreja, no corpo de Cristo, no serviço, na comunhão, que prefigura a presença do Senhor na igreja. A igreja é uma espécie da presença de Deus conosco, através de Cristo no corpo. O céu começa, ou pelo menos deveria começar, no momento em que nós estamos fazendo parte do seu corpo, da sua igreja. E aqui nós encontramos então Jesus definindo esses papéis, os papéis de César e os papéis de Deus. E se nós não cumprirmos os nossos deveres com relação a César, nós não cumpriremos os nossos compromissos com relação a Deus, cairemos também na hipocrisia. Se nós falharmos em nosso papel social, se falharmos em nosso papel de tributos, de pagadores dos nossos tributos, de nossa cidadania, de nossa responsabilidade, nós iremos falhar também. Não adianta dizer que serve a Deus e não cumprirmos os nossos compromissos também. A definição de papel, a definição dos nossos papéis estão bem presentes aqui nesse sentido, quando Jesus nos mostra esse texto. E eu queria concluir o nosso horário avançando, eu queria concluir fazendo uma pergunta: há algo que é de César que impede você de seguir a Jesus? Há algo neste mundo que dificulta você dar a Deus o que é de Deus? O que nós precisamos de fato entender e desfazer e vencer para que nós possamos dar a Deus aquilo que é de Deus? Talvez nós estejamos dando muito a César. Talvez o nosso compromisso seja demasiadamente a favor das obras sociais, do Estado, do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa vida terrena, o que é importante. Mas eu gostaria de chamar a atenção a este papel da nossa responsabilidade para com Deus. O que é de Deus que talvez você não tenha, ou que nós não tenhamos, que esteja faltando para dar ao Senhor aquilo que pertence a Ele? E devolver ao Senhor, e não estou falando aqui de dinheiro, irmão, não estou falando aqui de um valor monetário, não estou falando disso. Estou falando aqui da nossa vida para com o Senhor, que é a melhor coisa e a principal que nós podemos dar ao Senhor, é entregar a nossa vida a Ele. E Jesus então se utiliza de um exemplo monetário, de uma moeda cunhada pelo imperador, com a sua efígie, com a sua inscrição, para nos ensinar a importância e o valor que nós temos que dar, não apenas as coisas da terra, mas as coisas do céu. E é muito interessante, porque ele vai além da pergunta. A pergunta que se resume: dai a César o que é de César, e Jesus fala: dai a Deus também o que é de Deus. O reino do Senhor sempre será maior e maravilhoso. O reino do Senhor sempre será cheio das maravilhas de Deus. E eu queria provocar esta reflexão aqui com o irmão nesta noite. Há algo que falta para a nossa entrega a Deus? Dê a Deus aquilo que lhe falta. O que nos impede? Até porque a Bíblia diz que todas as coisas pertencem ao Senhor. Tudo vem dele e por meio dele e para ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que reflitamos sobre esse texto, sobre a riqueza que aqui eu fiz aqui um resumo, cortei algumas questões interessantes para
a nossa reflexão não ficar tão longa, mas como é precioso esse texto e perceber que o Senhor Jesus nos mostra o seu poder, a sua autoridade, como que Ele nos mostra o alcance e a largura do reino, mostrando-nos que nós vamos além deste terreno, desta conjuntura social. Nós estamos ligados a Deus e Ele é o nosso Senhor. Ele é quem realiza todas as coisas por nós. O texto, a situação vai complicar, se pudéssemos avançar um pouquinho, a situação vai complicar futuramente, ali por volta do ano 85, quando Domiciano vai começar a perseguir a igreja, e aí os cristãos serão sempre chamados, sempre desafiados a fazer uma escolha: Cristo ou César? César Augusto, César o venerável, César o poderoso, o príncipe, César o maioral. O culto ao imperador, inclusive, vai ser instituído. E os crentes continuarão vivendo esse conflito. César ou Cristo? Eles teriam que escolher. E eles aprenderam: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E quando eles não davam a César o que era de César, eles morriam. Eles enfrentavam a morte, as perseguições. E quando eles também davam a Deus o que era de Deus, eles também sofriam. Eles sofriam a morte e as perseguições. É o dilema que sempre viveremos em algumas questões: o que é de César e o que é de Deus. E a Bíblia fecha essa questão. A Bíblia fecha nesse sentido em Atos, no capítulo 5, os versos 16 e 17, quando a vontade de Deus deve prevalecer sobre todas as coisas. Se o irmão quiser abrir a Bíblia para a gente concluir, Atos 5, versos 16 e 17, apóstolo Paulo, Lucas fecha essa questão nos trazendo um entendimento no capítulo 5 de Atos, os versos 16 os versos 29 e 30. Atos 5, versos 29 e 30. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Que fique bem definido e claro para cada um de nós os papéis. Aquilo que é a nossa responsabilidade para com o Estado, aquilo que é a nossa responsabilidade para com Deus. Como crente, como discípulos do Senhor, buscando a fazer a sua vontade, buscando dar a Ele, entregar a Ele aquilo que pertence a Ele. E eu diria, para resumir, a nossa vida como algo mais importante para entregar ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos então, irmãos, estar orando ao Senhor. Fiquemos todos em pé e vamos orar ao Senhor. Depois estaremos cantando Finda-se este culto. Não sei se temos visitantes aqui nesta noite. Temos alguém que nos visita aqui? Levante a sua mão. Casal, pastor Martins com a sua esposa Odete. Temos outro visitante, alguma outra pessoa que está nos visitando aqui? Nossa gratidão pela sua presença, obrigado. Vamos estar orando ao Senhor. Nós teremos o nosso debate no próximo sábado, às 19 horas, mais um evento do Ministério com a Família, quando estaremos fazendo um debate a partir de uma leitura de um livro, abordando a questão da tormenta, a questão da bênção do Senhor, a proteção de Deus, a guarda de Deus. E nós convidamos você para esse debate no próximo sábado, às 19 horas, no auditório Heber Vasconcelos, mais uma atividade do nosso Ministério com Famílias. Vamos estar orando. Feche os seus olhos, agradeçamos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar em sua casa, em sua presença. Assim nós te louvamos, ó Deus e Pai, gratos por este dia, gratos pela bênção do Senhor, pelo teu cuidado, gratos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é Deus zeloso, poderoso. O Senhor ama aqueles que te buscam com todo o coração, aqueles que amam verdadeiramente a tua palavra e não caem, ó Deus, nas armadilhas humanas, não caem, ó Deus, nas ciladas humanas, principalmente aquelas em que a sociedade nos coloca muitas vezes, ó Deus, em dificuldades, situações difíceis e complicadas, complexas, ó Pai, muitas vezes exigindo de nós uma posição, exigindo de nós uma atitude frente, ó Deus, aos desafios deste tempo. E nós aprendemos nesta palavra, nesta noite, que nós devemos dar ao Senhor aquilo que é do Senhor, e não se intimidar diante dos desafios que estamos vivendo, Pai,
mas buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, a Tua vontade, ó Deus. Assim nós louvamos o Teu nome, assim nós agradecemos pela presença da Tua igreja aqui nesta noite. Muito obrigado porque a falta de energia não nos impediu de cultuá-lo nesta noite. Muito obrigado porque os desafios foram vencidos, ó Pai, os obstáculos, ó Pai, vencidos para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê encorajamento, Pai. Que o Senhor esteja avivando a Tua obra entre nós, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, trazendo vitória, permitindo com que, ó Deus, haja alegria em nosso coração, que haja testemunho em nossa boca das maravilhas que o Senhor tem atuado em nós. Assim nós entregamos a Ti e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz à nossa casa, aos nossos familiares, Senhor, ao nosso lar, concedendo-nos uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos, encerrando assim o culto desta noite. Finda-se este culto, que é o número 270 do Inário para o Culto Cristão. Não saia sem tomar um cafezinho, sem deixar um abraço com alguém. Estaremos aqui oferecendo um cafezinho na descida da rampa. Seria muito bom se o irmão pudesse participar, estar conosco em alguns minutinhos, participando deste momento também de alegria e de confraternização. Com uma oração silenciosa, nós encerramos o culto desta noite.